Venha conhecer os 7 direitos que você, idoso acima de 60 anos, tem e talvez desconheça. Seja muito bem-vindo ao meu INSS Notícias, eu sou a Carol. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, que eu estou todo dia trazendo novidades para vocês sobre o mundo do INSS. E hoje, pessoal, vamos falar dos direitos dos idosos no Brasil. O que está valendo, o que não está mais, o que funciona na prática e etc. E vamos começar com ele, o Estatuto do Idoso. No Brasil, a maior conquista dos idosos foi a promulgação da Lei 10.741 de 2003, conhecida como Estatuto do Idoso. Essa lei, pessoal, ela regula os principais direitos dos idosos, os deveres da sociedade, da família e do poder público. E afinal, Carol, quem é considerado idoso? Gente, por essa lei em vigor no Brasil, é considerado idoso as pessoas a partir dos 60 anos de idade. Então, não é 55, não é 65, nem 70. É considerado idoso a pessoa que tem 60 anos de idade ou mais. E vamos dar continuidade aqui para você saber dos seus direitos. Vou começar com um muito importante, principalmente agora que os preços estão muito elevados aqui no Brasil. Medicamentos. O artigo 15 do Estatuto do Idoso determina que cabe ao poder público fornecer aos idosos gratuitamente medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação de sua saúde. Para ter acesso aos medicamentos do programa Farmácia Popular, tanto na rede própria, gente, quanto nas farmácias privadas conveniadas ao programa, segundo o Ministério da Saúde, é preciso apenas apresentar um documento de identidade com foto, CPF e receita médica dentro do prazo de validade, tá bom? Caso você não consiga, principalmente se for medicamento de alto custo, você vai precisar procurar a Defensoria Pública ou algum advogado aí da sua confiança, tá bom? Para conseguir fazer valer essa lei, fazer valer o seu direito, ok? Falando em justiça, olha só, os idosos também têm prioridade na tramitação de processos judiciais nos quais figure como parte ou interveniente. Para conseguir o benefício, é preciso fazer prova da idade e requerê-lo junto à autoridade judiciária competente. Em casos de morte, a prioridade ela se estende ao cônjuge ou companheiro também com mais de 60 anos. Então, gente, é muito interessante. Você não precisa ficar esperando o processo na justiça. Você tem prioridade, sim, também na fila de processos judiciais. E vamos lá, dando continuidade aqui. Transporte público. A gratuidade é assegurada pelo Estatuto do Idoso, mas há especificidades quanto à extensão do benefício nas legislações municipais, tá bom, pessoal? Assim, a idade mínima para entrar sem pagar, ela pode variar entre 60 e 65 anos. Isso vai depender muito da legislação municipal, ok? Isso porque o Estatuto estabelece a obrigatoriedade só a partir dos 65 anos e deixa a critério das administrações a decisão sobre incluir ou não os maiores de 60 anos. Isenção do IPTU. Os desdobramentos do Estatuto do Idoso na Lei Federal 10.741 de 2003 vem garantindo algumas isenções tributárias, tais como Imposto Territorial Urbano, o IPTU. A isenção ela varia dependendo do município e a norma ela vale para as pessoas com idade acima de 60 anos, proprietárias de um só imóvel, aposentadas e com rendas de até 2 salários mínimos. Algumas cidades no Brasil elas já possuem a isenção, como a capital paulista, Sena Madureira, no Acre, Petrópolis, no Rio de Janeiro e o Distrito Federal. Já em Belo Horizonte, Minas Gerais, tramita um projeto de lei que concede isenção fiscal do IPTU, do Imposto Predial e Territorial Urbano,
a imóveis exclusivamente residenciais com valor máximo de R$300 mil pertencente a pessoas acima de 60 anos. Então você fica de olho, procura aí na sua cidade para saber se já tem essa lei, se não tiver, cobre, porque em muitos municípios isso já vem funcionando. Pensão alimentícia. O dever de pagar alimentos, ele não é exclusivo dos pais. A obrigatoriedade de o filho pagar pensão para o seu ascendente também é prevista legalmente. De acordo com o artigo 12 do Estatuto do Idoso, pessoal, aqueles que não tiverem condições de se sustentar têm direito a receber pensão e a escolher de qual dos filhos vai receber, tá bom? Então, assim, ó, o pagamento, ele não pode resultar na prisão do inadimplente. O Código Civil e a Constituição, eles apoiam essa medida. Caso os filhos não tenham, gente, condições financeiras de pagar, o idoso, ele pode pleitear o benefício assistencial, cujo valor é de um salário mínimo mensal ao cidadão com mais de 65 anos, que não possua renda suficiente para manter a si mesmo e a sua família, conforme os critérios definidos na legislação. É o chamado BPC-LOAS idoso, tá bom? Assistência à saúde. O poder público, ele deve fornecer gratuitamente medicamentos aos idosos, especialmente em relação àqueles de uso continuado como próteses. Os idosos também têm atendimento preferencial no Sistema Único de Saúde, gente, no SUS. Ainda que o Estatuto do Idoso, ele vede a discriminação por parte dos planos de saúde no tocante à cobrança de valores diferenciados em razão da idade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, entende que o ajuste proporcional de preços à idade do segurado está ligado à expectativa de aumento na procura dos serviços médicos e hospitalares por parte dos idosos. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que quanto mais idosa a pessoa fica, teoricamente, mais ela irá ao médico, gerando um custo maior para os planos de saúde. E assim, o STJ autorizou um aumento proporcional à idade da pessoa. Então, o que não se pode fazer, de acordo com a corte, é tornar o valor da mensalidade tão elevado de modo a inviabilizar a aquisição do plano pelo idoso. Mas, gente, hoje, a maioria dos idosos, aposentados e pensionistas, eles ganham um salário mínimo e meio, e um plano de saúde hoje, gente, não fica por menos de R$1.000. Então, assim, um plano que supra o mínimo para lhe atender. Então, qualquer valor hoje, ele se torna inviável. Infelizmente, o STJ, ele cedeu e acabou inviabilizando esse artigo do Estatuto do Idoso. Infelizmente. E o que mais, Carol? Atendimento preferencial. Segundo o Estatuto, é garantido ao idoso o atendimento preferencial e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviço à população. Esse direito, ele também é assegurado pela Lei 10.048 de 2000 e pelo Decreto 5.296 de 2004, que a regulamentou. E lembrando, gente, que existe ainda a super prioridade, que é quem tem 80 anos ou mais. Então, se nós tivermos dois idosos ali, um de 65 anos aguardando e um de 80, essa pessoa de 80 anos, ela terá prioridade, tá certo? Seja na fila da justiça, ou em algum órgão público ou privado, digamos no privado, como num banco, certo? Aquele idoso acima de 80 anos, ele vai ter uma super prioridade, ok? A prioridade dessa pessoa de 80 anos, ela se sobrepõe em relação àquele idoso que tem ali entre 60 e 79 anos. Então, era esse o tema que eu tinha para tratar com vocês hoje. Deixa o seu joinha, ativa o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Um forte abraço e até o próximo Meu INSS Notícias.